Muito bom dia, meus amigos. Estamos de volta com o nosso Sala VIP, próximo ao final de ano. Estamos muito próximos do Natal, né? E esse programa você pode assistir na íntegra, totalmente com imagem, no YouTube e através do canal da CBN. Ele fica aí uma hora que você quiser. Essa tecnologia nova, né? Depois a gente conversa. Programa com patrocínio das Casas da Água, RDO e Água Mineral Santa Rita. Olha só onde é que eu fui parar, hein? Onde é que eu me meti. Natal, família. Família não tem, com todo respeito a todas elas, todas têm a sua história, mas olha aqui onde é que eu estou. Olha a família que eu estou, né? Alice Kirten, Guga Kirten e Rafael Kirten. Além dos filhos que já estavam passeando aqui por trás e tal, todos muito alegres. Cara, apresentar o Guga e a família dele, Alice, a família, é fácil e é difícil. É fácil porque é só dizer aqui está a Alice, o Guga e o Rafael, todo mundo sabe quem é. Mas é difícil porque se eu for ler o currículo deles, eu vou levar um dia todo, aí não tem programa. Né? A história é muito grande, né? Vou começar pela mãe, claro, né? A matriarca, né? Que falasse família, falei onde eu vim parar e olha o privilégio que eu tive de vir parar nessa família. O privilégio que eu tive, essa aí é boa. Alice, obrigado por reunir aqui o pessoal. Falar nesse fim de ano, na história do Guga, do Rafael, na tua história, na luta, na superação, no sucesso, né? O mundo sabe quem é a família Kirten, né? Parabéns para nós começar a conversar. Obrigada, Parabéns. amigo. Obrigada por essa grande oportunidade, né? Primeiro pela sua amizade, pelo seu profissionalismo e agora por essa oportunidade de a gente rever, né? Como você falou, perto do Natal, é bom a gente dar uma parada, né? Como gratidão para ver tudo que a gente passou, Filme, onde que a gente né? está. Passar na cabeça, né? É muito legal. Alice, a tua vida deve ter, assim, o Guga é menos importante do que nós agora, né? Deixa ele aqui aparecendo. A tua vida, ela começa com muita superação, né? Aquela tua luta para ver o Guga seguir a carreira, para criar o Rafael e tal, o Gui, a turma toda, depois que o Aldinho nos deixou. E depois saborear o sucesso da tua luta, né? Isso, quando tu deita de noite, tu começa a lembrar disso aí, deve ser fantástico, né? É fantástico e também, principalmente por essas oportunidades que a gente teve, que eu tive, que é crescimento, né? Eu já tenho toda uma história de vida só com a mãe, né? O pai nos deixou com 3 anos e se separaram. Então, tem uma história, assim, muito de propósito. Poxa, eu quero casar, quero ter uma família, quero ter filhos, né? E todos vieram homens e eu faltava um modelo masculino para mim, fiquei preocupada, sabe? Mas a minha mãe era também uma chefinha bem boa, assim, sabe? Então a gente fez o papel disso, de mãe e pai. E isso eu acho que é o momento de a gente repensar e ver, poxa vida, chegamos, né, em algum lugar. E deixamos alguma marca boa, né? Porque eu acho que a gente está nessa vida, não é por acaso, sim, não é para vivê-la para si mesmo. Eu tenho um lema que é ser alguém para alguém. Então a gente sempre faz alguma coisa pelo outro, né? Começa pelos filhos, pela história, pelos outros. Então eu acho isso muito, assim, para mim, eu tenho muita gratidão, né? Eu sou uma pessoa que... orgulho, né, Alice? Hoje, imagina, porque conseguimos, né? Estamos aqui. Né? Você está diante do tricampeão de Roland Garros, qualquer um que senta aqui no lado dele. Né? A mamãe aqui. Rafael, vamos deixar o moço aqui do meu lado para o final, né? É o menos importante, né? É o que menos a gente conhece, ninguém sabe. Como é que foi a vida ver o irmão humano? Porque diziam que tu jogava mais do que ele, porque eu não acredito. Né? Não. Deve ser história. Eu só tinha muito amigo, aí o pessoal espalha essas... Mas tu jogava com ele como sparring, a né? mãe também. Era sparring dele? Não, eu joguei bem em tênis, como todos que tiveram o privilégio de começar na Astel na década de 80, né? Foi uma turma boa que jogou bem em tênis, eu me incluo nela. Jogo até hoje, compito até hoje, gosto de ainda jogar. Mas o Guga foi sempre um garoto diferente, digamos assim, na hora da competição, na hora de disputar, e isso a gente via desde pequeno, né? Acabava que, por ser o irmão naquela época mais velho, agora ele me passou
que é um pouco mais jovem, mas a gente... Mas ele era teu irmão, agora tu és o irmão dele. Exato, exato. Essas coisas assim mesmo. Mas eu sempre observava assim que ele tinha um toque diferente na hora de disputar, seja o que for, ele tinha assim Tu aquele... eras muito frio e ele queria dar soco quando ele perdia. exato. Então, o cara não é tu, não. O cara é o Guga. Ele. Para competir é ele. Deixa que eu ajudo ele, vou organizando aqui com ele. Ajuda a acalmar a fera. Gustavo Kirten, Guga, que bom te ver, cara. É difícil você entrevistar um cara que o mundo todo sabe quem é, não é? E a vida do Guga eu acompanhei desde assim, a luta da mãe para conseguir um patrocínio para ele poder jogar, né? Porque é um esporte muito caro, né? E aí, de repente, o mundo descobre Gustavo Kirten, né? Que é aquela senhora lá, a locutora Gustavo Kirten, ela dizia, né? Guga Kirten. Lembra disso? Claro. E agora, passa um filme. Parabéns, né? Tu te preparasse para depois do tênis. Muita gente não se prepara quando para de ser atleta para continuar a vida, mas o Guga aqui se preparou, né? Mas deixa tudo pronto. Aliás, eu tenho que agradecer a mamãe, porque se não fosse a mamãe, não tinha Não Guga tinha aqui. nada disso. E essas comparações, como tu antes trouxesse dos desafios que a mãe teve que enfrentar antes de tudo isso acontecer, É verdade. depois o Rafa também, da sua forma, já precocemente sendo o líder e o homem da família, para a mensagem que o pai trouxe para ele, pô, deixa o Guga no tênis. Ele gosta de futebol, mas deixa no tênis. O pai já tinha visto tudo lá de cima. E cada esforço que eu via que eles faziam me contagiava, né? Essa Tem que força responder, né? já existente, essa vontade de batalhar, de superar os desafios e ir para os duelos Não te emociona muito. contra, não, né? contra os melhores do mundo, porque a gente olhava nos posters, né, Roberto? Rafa tinha do lado dele lá o Borg e do lado da minha cama o McEnroe. Aí depois, quando eu cresci, já tinha 14, 15 anos, primeira vez para os Estados Unidos, o Carlinhos nos levou, saí correndo para comprar a roupa do Agassi, e de repente, 2000, né, 11 anos depois, eu estou jogando a final, cara lá, mas como? É Isso- impossível, improvável, Mas isso deve ser inacreditável. fantástico, né? E a gente tem que lembrar, claro, nessas horas, né? Aí o pai, todos os esforços, tu falasse do Gui, a Oma também, uma presença extraordinária na nossa vida, dessa disciplina, a doutrinação, e o Laí, que é, né, Cara, faz parte daqui dos entes familiares, né, que o pai trouxe de lá e fez a isca com o churrasco lá em casa. Quando o Laí se animou, ele falou, ó, vem treinar o Guga. Ele falou, que isso? Eu tinha 6 anos, olha só tudo que o Aldinho já deixou montar. Então o soldado era obrigado a ir para as trincheiras. E era o que eu gostava, né? É o que eu me sinto bem em fazer. E até hoje, como tu disseste, tendo eles ao meu lado, sabendo que a decisão ela é compartilhada e a gente quer seguir esse caminho, pô, me joga lá na jaula dos leões. Vocês já perceberam, né? O Guga ele se emociona muito fácil, né? Nós nos emocionamos quando estamos na frente dele, quando ele começa a falar, recordar, dá vontade realmente da gente desabar, né? Porque não há história mais linda do que isso, né? Estava dizendo há pouco ali dentro, a gente viveu uma época, Pelé, Guga, Ayrton Senna, os maiores ídolos do mundo. Tem um deles que é daqui, é um manezinho da ilha, né? E a luta foi muito grande para chegar. Agora, tu te lembra do teu primeiro jogo nos Jogos Abertos, assim, quando pequenininho? Lembro. Primeira partida, eu lembro, foi lá em Chapecó. Chapecó? Foi Jogando por Concórdia? minha estreia. Não, Não. naquela época ela estava jogando Jogou pro Brusque? Brusque. Brusque. Que Exatamente. era É. a origem da mãe, e a gente foi numa equipe assim, mediana para Só para participar. participar. Eu já lembro que eu enfrentei o Badeco, que é um professor renomado lá até hoje, pô, projetos sociais, fantástico lá de Itajaí. E é nessas horas que, quando eu olho para trás, eu vejo, pô, realmente tinha um toque diferente, porque ali era para ele me vencer, um jogo equilibrado. Eu consegui a dele
com razoável facilidade. Nos jogos abertos, que era a coisa mais importante da minha vida naquele momento, né? Lá nos jogos abertos era algo extraordinário. O pai já participou, agora a gente faz parte. E nesses momentos eu vejo que quando eu conseguia dar a devida importância, tudo se transformava. A áurea aparecia e o tênis, como foi em 97, às vezes ultrapassava a linha do tempo, decolava de uma forma que só ia acontecer lá na frente, ainda aqueles aprendizados. E acho que muito devido ao respeito pelo que está fazendo. Chegar lá, falar, caramba, sou da equipe de Brusque, que a mãe nasceu, pô, ali que o pai e a mãe se conheceram, e esse é Jogos Abertos, vale muito para mim. E aí a gente transcende, né? E depois, claro que é aprender a lidar com as aventuras, dos compassos até, de uma forma inesperada que foi, em 97, a mãe por aqui, o Rafa... O crescimento foi muito rápido. Muito, né? Ali foi assim, a única coisa da nossa carreira que não estava previsto, e que bom que aconteceu, foi esse título. Até então, a gente vinha programando, alcançava os resultados, as metas, depois ia crescendo de uma forma bem planejada e contínua. Mas só tu e a família e o Larry. Era aí o Hoje petit comitê qualquer tenista tem 15 na tem equipe. 50, Mas todo ó, mundo vou medindo. interromper um pouquinho até para a gente frisar algumas coisas que eu acho importante para a gente deixar como legado para os próximos. Isso. O Guga falou uma coisa, o valor que a gente dava, o respeito. Então, tudo que era feito, seja nos Jogos Abertos ou seja em Roland Garros, tinha o mesmo sentimento de responsabilidade, sabe? Fazer bem Mesmo valor. feito, o mesmo valor, Sabendo a mesma diferença. disciplina, Isso. tudo igual. Porque quando ele foi o número 1 do mundo, no outro dia, ou lá em 97, no outro dia tinha que fazer os mesmos exercícios. E se chegasse atrasado na academia do Larry, fazia os 50 apoio igual como qualquer outro atleta. Por quê? Porque aqueles são momentos só. Mas são momentos que se você deixa passar um outro pequeno momento, às vezes, e não dá esse valor, vai te prejudicar mais tarde. Porque você vai ver, deixa, amanhã eu Não faço. tem jogo ruim, Não. todo jogo é importante, Todo jogo é E importante. O meu cuidado. E todas as coisas. É a forma de, né, a atenção, esse cuidado que a Oma fazia como ninguém, de cada detalhe. Já que é para fazer, pô, faz direito. Ou então vai para outra alternativa, mas já que está lá, resolveu enfrentar, o jogo, é o campeonato, às vezes amedrontador, né, assusta, fala, caramba, será? Vamos fazer direito, e se aprende. Uma coisa boa que tu Também. nunca fizesse foi amarelar. Amarelar, tu nunca amarelou, enfrentou os caras de igual para igual. Alice, em Eu algum momento gostava do dessa, embate. em algum momento dessa história toda aí, tu teve vontade de dizer, não, estou cansada, vou desistir. Não, Até hoje não. Tá Nem Meu pensar. Deus, eu ainda estou querendo que descubram uma vacina, alguma coisa que possa injetar nele, no quadril, para ele voltar a jogar. Pra ele voltar a jogar. Porque o Rafa Puta, eu tô voltou. nessa aí, não quero essa, não quero ver essa. O Rafa é campeão na categoria dele, ele não pode ficar para trás. Foi engraçado quando perguntasse para a mãe ali, não sei o que, Alice, mas sente o orgulho, eu só pensando, a mãe já está pensando no que ela vai fazer já na próxima, o Na frente, desafio. Mas a Alice sempre foi movida a grandes projetos, né? Depois, quando tu ainda estavas na Telesc, é isso? Isso. Já 28 tinhas anos projetos, já ajudavas muito, integrasse a PAI uma época, né? Fizesse grandes... Até hoje. Ainda até hoje, ainda Oh, grande campanha de trabalho, mas sempre tivesse muito ocupado, Eu gosto né? muito de desafio, sabe? Porque a vida nossa foi sempre um desafio. É verdade. E aí, como a gente conseguiu passar, por que não ajudar os outros também, né? E às vezes é uma articulação que precisa, é uma palavra, né? Alguma coisa assim que a gente, sabe? E vocês conversavam muito em casa, assim? A gente sempre Eu conversou vou fazer uma muito, pergunta meio marota. muito. A gente pode virar para cá para ele não escutar o da ponta direita lá. Tu sentisses em algum momento da vida, no auge da carreira do Guga, um pouco de ciúminho do irmão, pelo sucesso do outro irmão? Então, ciúme do Rafael, do Não, Guga? porque o Rafa logo assumiu um papel tão importante De pai, que né? era de base para ele, de pai, de tudo, sabe? Que, meu Deus, eu via nós éramos Mais uma feliz coisa do que só. o próprio, né? Sim, porque a gente tinha E que ficou- fazer, né? E caiu muito bem para todos, né? Eu não queria fazer o que ele fazia,
Assim como eu tenho certeza que ele não queria fazer o que eu fazia, ou até hoje. Então, se tu me disser, pô, eu queria estar lá no meio da quadra, tu correndo e tal, para levantar o troféu, eu digo, não. Eu estou aqui hoje porque é contigo, senão eu não sou o homem de falar, de estar na frente das câmeras. São eles. Então, Não, mas para a tua, mim... tá vendo aquela história da importância, a tua importância na família, tu não dimensiona a tua importância. Isso, mas para mim, eu digo que me preencheu completamente Fazer o que tu a fazia. vitória, porque também a derrota a gente sentia tudo junto, e também o desafio do dia a dia a gente acabava vivendo junto, né? Porque quando esses momentos de treino, que o Guga estava lá, extasiado na quadra tal, não era uma coisa que nós chegávamos lá com Gatorade na mão e, pô, como é que estão? Não, o dia todo era junto. O dia todo era junto. Nós vamos almoçar na hora Família, que né? terminar. Nós vamos estar... Então a gente sempre, eu acho que teve muito, né, dessa relação de pertencimento de uma coisa só. E uma condicional que deixava tudo isso muito amarrado à presença do Gui. Exato. Aí ele trazia todos para se sentirem úteis e importantes. Que no final, esse sentimento é muito prazeroso para o ser humano. E com ele, pô, dá um abraço no Gui, assim, a gente já, pô, a alegria, felicidade, já encontrava esse caminho com muita facilidade. E o Tu Rafa... sempre tivesse um respeito por ele, assim. E o Rafa, poxa, ele traz assim, para mim uma confiança de que tá pronto, tá preparado, tá tudo certo, vai funcionar e eu sei que eu só preciso me preocupar em jogar. Só Ele preciso te me dava essa preocupar confiança em toda. fazer a entrevista aqui com o Roberto. Eu sei que tá tudo organizado, Tu melhor só chegava forma e possível fazia o teu. e alguém de dentro de casa, né? Mas Tá aí, junto da nossa equipe, assim, Mas, Roberto, não é uma coisa como... Desde pequenininho, a gente perguntava, Rafa, o que tu queres? Eu quero uma bola. Guga, o que tu quer? E galo, Rafa. E galo, Rafa. Galo. Tudo era igual ao Rafa. Então... era o ídolo dele. É o meu ídolo. Teu ídolo. né? Agora, uma coisa assim, eu não me lembro, assim, de ver o Guga no colégio, estudando, eu só via ele com raquete jogando para cá e jogando para cá. De repente, eu ligo a televisão e vejo o Guga falando francês, inglês, dando show lá de inglês. Mas onde é que foi isso? Foi ao natural? Como é que é? A turma diz que eu falo, eu boto duas palavras lá, eles dizem Não, que que bota duas, nada. Entrevista com aquela... Entende? O pessoal é tudo Questão do de nosso sobrevivência. time. Como diria o Manel, tudo botocudo. Nada, a gente via lá, porque dava um orgulho, tipo, de estar falando inglês com aquela locutora lá, a entrevistadora lá da quadra, ou o locutor, está falando inglês, aí chegava lá enrolando, está falando francês, o homem, pô, e agora vai falar em alemão lá em Munique. Eu sempre achava divertido e ao mesmo tempo importante, de novo, essa atenção e dedicação, para tentar o básico, me comunicar com a pessoa local. Simples, para não enfeitar, para não se incomodar. Não, mas eu digo nos campeonatos, quando chegava lá para falar com um motorista que leva para os torneios, ou até quando a gente tinha 14, 16 anos, começando a conhecer os torneios ao redor do mundo, para me aproximar com gentileza do italiano falando buongiorno, 3 palavras. E aí eu né, ficava ouvindo, e isso me dava uma condição de aprender muito mais rápido. Porque aí eu ficava ouvindo na televisão alguma coisa, o Larry mesmo, ele é um fenômeno, ele diz que fala, ele fala poliglota, ele sai pra cá alemão, tudo que é lado. Ficava brincando com a Oma, e aí a Oma pegando o pé dele, fala direito, Larry, fala direito. Mas a Oma falava alemão, né? Ela falava fluente. Aqui também, A mãe A também. família da Alice também, né, Alice? Sim, Alemão, né? fala também. O Guga, Sempre foi empolgante esse negócio de Mas o poder Guga me foi bom aproximar estudo. das pessoas, sabe? Isso me ajudava a me aproximar mais sim. de quem era lá do local e criava uma relação boa e saudável. Eu me sentia em casa, porque a gente estava sempre viajando. Eu pegava a mala e por isso eles iam também, volta e meia, hein? Porque Parava não era pouco sempre. aqui, O Rafa né? começou a viajar mais conosco depois que eu já era 5, Depois que mundo, ganhou o mundo. Garoa. Aí ia 8 torneios por ano e olhe lá. Se não, eu pegava a mala, ficava 2 meses aqui era na o lugar que Europa. menos tu vinha, era fora Pô, trocava de roupa correndo, a Dete fazia uma sobremesa lá de morango pra gente comer. Ele vinha para reenergizar É. por 3, 4 dias. Eu mesma, toda preocupada, mas meu filho vai voar isso tudo para vir. Não, mãe.
3 dias para mim é tudo que eu preciso ali. Aí a gente juntava os amigos, iam todos lá, então era muito legal. Botar o pé no chão, a pessoa né, se sentir mais próximo de quem nós nunca somos, fosse porque o assim. mundo chega lá, pô, é só aquele folclore, né? Tu vive numa bolha. Ô, Pega o Guga. Mercedes pra cá, não sei quem vai pra lá. Oh my God, chegou aí, o The Champion, meu Deus do céu, eu tô aqui. Aí a turma já dá no rasteira, já de novo quê? bota o pé no chão e começa a se Tu divertir. nunca fosse também. assim de muita pomposidade, É, de não. muita coisa. Eu e o saudoso Maceió, Sim, o nosso jornalista Joel Nascimento, nós fomos conhecer o hotel que tu ficava. Mont Blanc. Eu sei. Ali pertinho do centro. Aí tinha um velhinho lá na portaria. Senhorzinho. Aí de agora, como é que nós vamos falar com esse velhinho aí em francês? Vice? Bonjour, vale já. Aí o Moreno lá ensaiou um francês de Piraberaba, lá de Joinville. E aí o cara só respondeu assim, Guga. Aí o cara chorou e tal, e nós abraçamos tudo e fomos embora. Não dava para falar Tá com conversa, ele. tá Só fizemos ele entender Guga, pronto. Ele não tem um velhinho na portaria Sim, ali? claro. A gente volta e meia, ele tá dormindo, nós só pegava a chave, já subia direto para não acordar. É Sensacional. O que pô. que faltou tu fazer como atleta campeão do mundo? O que que tu querias fazer que não deu Nada. certo e não fizesse? Eu confesso que tanto na parte que faltou nada, como também tudo que alcançou assim é muito além do que a gente esperava. Por isso facilita, sabe? Não vejo uma necessidade. E é claro, se eu fizesse tem 1000 coisas que dava para fazer melhor. Hoje em dia é muito fácil. Olha para trás, tem decisões ali que muda da noite Ah, tu pro dia. vendo o jogo aqui, o tape do jogo, tu tá cheio, tu tem todos eles, né? A gente tem, E aí tu olha assim, como é que eu perdi esse ponto aí? Como é que- facilita e as decisões. Aí fica com raiva, olhando o tape. Tu sabe que o que eu vejo hoje, até precisamente algumas horas atrás, que eu fiquei olhando, eu vi Aquela bola lá no canto. Eu vi um menino ali com Agassi, com 24 anos. Eu nunca tinha reparado assim com essa clareza. Eu vi um garoto ali, Que era tu. que era eu, e na época, se eu paro para me transportar para aquele momento, eu me senti o cara mais preparado do mundo e olhava ali uma tranquilidade, uma confiança, que absurdo, sabe? Ao mesmo tempo eu falo assim, podia mudar e fazer um monte de coisa, ia dar muito melhor. Mas pode ser que uma mudança sutil aqui no início, a chance de escorregar Mas e cada desaparecer tudo também era enorme. Mas porque cada vez que tu fosse para esses grandes jogos assim, tu te preparasse bem, né? a gente chegou, por incrível que pareça, apesar de fazer tudo na base do experimenta, da espontaneidade, do jeito que a gente conhecia, a gente chegou muito pronto. Por isso que em 97 ganhamos. Deu certo. Por incrível que pareça, em 97 a gente era primeiro o único jogador do circuito. Eu era 60 do mundo, hein? 70 do mundo, o único jogador do circuito, com uma pessoa de assessoria de imprensa, que era a Diana. Ninguém tinha. Adianta. Ninguém tinha, Roberto. Hoje virou, né, o praxe, obrigatório. Cada jogador leva os... Ninguém tinha. Tiveram alguns acontecimentos assim, e ver movimentos que o Larry fez para encaixar. Pô, eu lembro que foi aquele ano 95, o mais difícil do início do profissional, que eu perdi o patrocínio. Eu falei, cara, mas será que eu sou bom? Pô, acabei quase número 1 do mundo juvenil, estava no plano, todas as metas cumpridas, de repente, eu acho que eu estou me enganando, ficava na cabeça. Garota, 18 anos ali, cheio de dúvidas. Cheio, nesse momento a gente não sabe. E o tênis, pô, eu falo no meu bate-papo, a turma ri que dói, mas era assim, tu andava com a raquete, eles achavam que tu era do pagode, tu era... Não, hoje é outra coisa, hoje tá tudo aí, mas na época ninguém conhecia, nem sabia. Profissional eu fui conhecer e entender o que era com 16 anos de idade, quando o Larry me botou lá em Roland Garros. Caramba, isso aqui é assim que funciona, cara, que legal, é o que eu quero para minha vida. Então assim a gente foi aprendendo a fazer as coisas e construir algo que dava muita convicção que ia funcionar. Aí quando tá na mira certeira, que é 1 contra 1, é nosso. Pô, a gente merece... Chegamos agora é nós mesmo. Pô, caso contrário, assim, a pretensão para que tudo isso acontecesse, por isso que eu digo, qualquer deslize, qualquer vírgulazinha, como é que o Larry veio parar? Já aqui, entendeu? Assim, de entrada, como é que o pai foi com a mãe e aí trouxe essa raquete que
que vem com... Aí passa Carlinhos, Oscar Wegener, todo mundo que traz as suas sensações e esse fascínio para continuar acreditando. Porque nesse momento eu falei assim, pô, duvidei de novo. Aí o Larry sentiu, e esse conhecimento que ele tinha, né, a nossa relação, já tinha grudado, ele já tinha me ensinado que no início o tênis para mim era difícil, porque pô, o pai passou mal na quadra de tênis. Então eu vou para a quadra de tênis, mas para fazer o quê? Um dia eu desabafei para ele, falei, cara, o que adianta Larry eu ganhar? O pai não vai trazer o pai de volta. E aí ele conseguiu fazer a grande sacada do Guga tenista. Fala assim, cara, aqui tu vais encontrar teu pai quando e como tu quiser. Ali dentro. E nós montamos ali tudo sem explicar, sem nada. Olha só. Nas tarefas, nas atividades do dia a dia. Aí quando a gente está em 95, ele fala assim, não, Guga, não é o problema que eu comecei a perder para um monte de cara mais jovem que eu, isso nunca tinha acontecido. Eu falei, pô, mas eu acho que não sei o que, tá, tudo por causa do patrocínio, alguma coisa errada. Ele disse, Guga, mas sabe o que é? É porque essa turma é muito ruim. Tu não tem que jogar com os ruins, tu tem que jogar com os bons. É um fenômeno, né? Aí me levou para um torneio lá que eu comecei a ganhar de novo. Alice, tá vendo? Nós começamos a falar nós aqui, agora pronto, vamos assumir, né? Agora, Roberto, vamos refazer uma conversa aí, que até o Rafa queria se manifestar. Tu falou do estudo, na hora do estudo. Deixei passar, pode interromper. Não, é porque uma coisa que ele não podia deixar de fazer era completar o ensino médio. Podia ter maior dificuldade de tempo, mas ele tinha que estudar. Ele completou e ele era estudioso. Sempre foi bom aluno. Tu ficou em cima dele? Bom aluno, cara. Não, às vezes ele precisava de alguma dica, né? Pegava anos que era de química, entrava em questões que, pô, como é que é mesmo essa fórmula? Às vezes é uma dicasinha que você escuta do professor, não dá para só no livro passado. Aí eu me lembrava e passava um pouquinho para ele. O Larry não conseguia mais acompanhar as apostilas de aqui para Porque o colégio ajudou também, né? Mas alguma vez tu viajava e ficava olhando assim? Alguma coisa? Tinha. Ele vinha e prestava as provas. Mas olha só os exemplos que eu tinha perto, entendeu? A gente é moldado por isso. Tu tinha que ir mesmo, né? Com esse apoio aí. Aqui a mãe até hoje, vai de arrasto, eu quero dar uma descansadinha, eu já estou ali, e vai. O primeiro dia que ele prestou prova, Roberto, eu disse assim, eu vou ficar junto, porque o professor vai te ajudar, eu não quero isso, eu não quero que você passe, eu quero que você aprenda. Isso. Então, aí nós ficamos fora, né? Nós foi lá no Energia já. Aí ele disse assim, ó, tirou 10, ó. Eu disse, tu tem certeza que ninguém entrou por enquanto que eu fui no banheiro? Não. Alice, vem cá, e depois que passou tudo isso aí, o Guga é o homem mais famoso do mundo, tal, nós somos muito orgulhosos. Como é ser mãe do Guga, hein? Quando eu digo assim, você conhece o Guga? Eu conheço. Das mentira. A primeira coisa, eles acham que o Guga é tido como o cara mais famoso do mundo, mas ele tem amigos, não é? E os caras não acreditam. E como é ser mãe do Guga? Assim, a senhora é a mãe do Guga mesmo? Tem certeza disso? As pessoas perguntam assim, como que é ser mãe do número 1 do mundo? Aí eu sempre pergunto, tens filhos? Tem. Como que é ser mãe dos teus filhos? Porque eu sou mãe do meu filho, Guga. Não sou do número 1 do mundo. E ele é meu filho, ele ganha elogios, ele ganha repreensões. Ontem à noite mesmo, marcamos 8h30, ele ia passar lá em casa para me ajudar a fazer um negócio. Era 9 horas, eu digo, e aí, Guga, tá aqui, ó, tô pondo e tô esperando até agora. Esqueci, como quem diz, deixa para amanhã. Não, é agora mesmo que eu quero. E aí ele foi? Foi. Soldado é bom. Soldado é bom. Não, é claro, eu tenho filhos maravilhosos, meu Deus, e é uma gratidão que tenho, é que a gente conseguiu, a educação é conjunta, né? Não é uma coisa que a gente, uma pai ou uma mãe faz, ela é conjunta, ela vai crescendo. Isso aí, a grande maioria do tempo sozinha, né? Sim. Porque o Aldo foi muito jovem, né? Foi, 41, 41, né? A mãe tinha 36? Anos. Eu tinha Isso 36. é uma tristeza, né? 41 anos. Eu sou mais velho 2 anos do que ele, do que o Aldo. E conversei algumas vezes com ele, evidentemente, né? Agora, o que mais te torna assim uma mulher especial é a luta que tu tivesse, né? Para seguir a vida, né? E a tristeza, ele não está aí hoje para ele ver tudo isso. Isso. Mas ele está vendo, em algum lugar ele está vendo. Com certeza. Mas eu não chamo de luta, sabe? Eu acho que são oportunidades que a gente tem.
oportunidades de fazer. Tu tens a opção de fazer ou não fazer, né? Todo dia vem um caso para mim diferente. Aconteceu aquilo, Alice. Tu pode só ler, jogar fora, pode rasgar, e pode dizer, poxa vida, eu passei uma situação parecida, eu vou lá ver o que é que esse pessoal precisa, entendeu? Então a vida é assim, são feitos desafios, tu tens escolha. Eu escolho por ir conhecer. E prefiro dizer, eu não tenho condições mesmo, não é da minha alçada, mas eu vou lá ver, eu preciso sentir. Cada um tem o seu jeito, né? Então, isso são oportunidades e com isso você tem, às vezes, tu vê, eu sempre digo que tem coisas tão pequenininhas, às vezes, que a gente consegue para alguém, que eu sempre digo assim, meu Deus do céu, isso vale mais do que a taça de Roland Garros. A gente diz, porque é o sentimento, né? Então, caso momento, quando ele foi para Roland Garros, a minha mãe já estava pronta, quando chamaram a gente para a semi. Eu sempre tive um pouco de receio de avião. E eu fiquei até a última. Mas será que precisa? Por que eu tenho que ir lá? Eu sou só mãe. E ela, imagina! Eu vou. Ela disse assim, eu disse, se ela vai, eu tenho que ir junto, porque ela já é mais idosa, né? O Guga, imagina o Guga passeando ali na beira-mar, caminhando, indo para o shopping. Não vai, né? Vou direto. Vai? Vou. Mas é parado de segunda em segunda. Às vezes, nos momentos, né, Mas é difícil. mais eufóricos. Tu não vai. Mas isso aí é que te torna um cara muito especial. Mas também a nossa abordagem sempre foi essa. O desafio, o projeto, o tênis, o número 1 do mundo, o impossível, vale demais, é absurdo, é algo inacreditável. Mas a vida é mais. Preservar esse espaço lá no início, que a gente também precisava se posicionar para respirar aqui, ter os nossos momentos, fazer nossas coisas, era fundamental, porque a gente sabia que uma hora a carreira também termina. Termina. Vai passar, né? E, para mim, aí esse ponto básico, que é o que eu falei, voltar para o Flamengo, botar o pé no chão, ajuda muito. Eu vou para a praia, encontro meus amigos, tem dia que a Joaquina está mais lotada, aí ainda vai surfar tudo? 3, 4 fotos ali no meio, se não for correndo pro mar, aí bate foto o dia inteiro. Aí não sai mais dali. Aí caminha na beira-mar, tá calmo, no outro dia já tá cheio de gente, cheio de turista, dá uma confusãozinha, mas também, sim, a abordagem das pessoas é muito carinhosa. Todos têm uma relação com a nossa carreira. Mas não é com todo mundo não, Guga, é contigo especial, mas porque tu é um cara diferente. Mas eu estou dizendo justamente com a nossa história, é muito carinhosa. As pessoas têm uma forma de ligação que ela é bonita. Dessa forma, até as intervenções que às vezes são meio chatas, desagradáveis, mas é compreensível. A gente recebeu tanta coisa e é uma consequência que eu vejo que ela é natural e obrigatória, assim, não tem como fugir disso. E se eu consigo entender um pouco melhor, dá para aproveitar mais. Não, mas tem gente que não consegue administrar isso aí. É difícil, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, ainda mais hoje em dia, assim, eu vejo hoje o que me deixaria mais confuso é a questão do celular, hoje em dia o público e o privado está mais ou menos tudo misturado, né? Ninguém consegue separar. Então, a gente ainda teve momentos na carreira que foi muito preservado. Nós estávamos lá naquele momento, vivemos e não tinha interferência nenhuma. Pô, isso tem uma importância e uma magia muito especial. Mas, assim, eu gosto de viver, de rua, de andar, de participar, de falar com as pessoas. Então... Às vezes tem uns caras meio chatos. Né? Volta e meia tem a turma. A turma são fogo. A turma são fogo, Agora, o Guga, qual foi o grande momento da história? Foi o primeiro Roland Garros, o segundo, o terceiro? Ou foi ter enfrentado, olhar para o lado de lá, aquele Peter Sampras, aquele Nadal... que tu era fã do cara e de repente tu tá para jogar com o cara. Do tenista, o maior momento, com certeza, é o Master de Lisboa, que daí o Sampras, a vitória contra o Sampras na semi. Foi lá em Lisboa? Foi. A maior da minha carreira. Mas não foi o Roland Garros essa aí? Como tenista, ali o número 1 do mundo ganhando o Sampras na semi e do Agassi na final, incontestável. Porque ali, até as circunstâncias da quadra... O momento tinha que ganhar todo mundo, eram os 2 maiores dos últimos 10 anos.
Sim, não tinha escapatória. E tu via eles jogar? E ali, há um ano atrás, estreiei nesse torneio, que são os 8 melhores do mundo. Por coincidência, estavam os dois participando, né, uma coincidência que eles dominavam tudo. E afinal, o Sampras ganhou do Agassi. Lá, eu caí no grupo com os dois já, na minha estreia. Tô fora, né? Quando eu fui entrar na quadra pela primeira vez, tava tão nervoso para jogar com o Sampras que eu esqueci de ir para rede volear, cara. Eu era o 5º do mundo. Já estava lá no profissional, tempo já tinha um Roland Garros, já vencido outros torneios, mas o apavoro era tão grande de olhar aquele cara, apresentação no Hannover, no ginásio, holofote. Falei, caramba, me tira daqui, pelo amor de Deus. Praticamente ali, a gente falando do Natal, o Peru morreu na véspera, né? Não teve nem jogo, foi 6-2, 6-1, 40 minutos. Mas o que acontece também? Dali, o negócio foi, passou. Ensinamento que o Larry sempre trouxe para mim. Como é que tá se sentindo? Pô, Larry, eu acho que eu tô com medo, que eu falava pequeno para jogar. Mas medo? Não vai acontecer nada, cara. Pode estar um pouco ansioso, pode estar assim com a respiração ofegante, mas nada vai ter acontecido ali dentro da quadra. E às vezes esse apavoro, a gente vê que passa. Acabou o jogo, depois eu joguei com o Lapente, ganhei uma partida, peguei o Agassi na sequência, fiz um jogo de igual para igual. Mas, legal. Consegui aproveitar um pouco. Um ano depois eu volto para lá, aí disputando com o Safin, no tete-a-tete ali, mas ele precisava em algum momento perder tudo e eu ganhar todas para ser número 1 do mundo. E ao ponto que o Agassi ganhou deles na semi, então ele já estava eliminado, e eu fui encarar o Sampras, que até então era um cara que é impossível. Um ano atrás, eu nem joguei, perdi antes de entrar em quadra. Foi aí que naquela vez tu disse, vou ganhar desse cara. Era o Peter Sampras. Te ganhou a primeira, te ganhou a segunda. Mas como que eu não vou ganhar de um cara desse? Todo mundo diz que eu sou o melhor, sou um monstro, sou isso, eu vou ganhar desse cara. E na terceira tu ganhou, cara. Na terceira eu ganhei. Foi essa de Lisboa? Essa de Lisboa, e por incrível que pareça, eu estava assim, convencido que eu ia ganhar dele. A quadra favorecia mais para ele, o currículo nem se fala, né? Era 1000-0. E a única coisa que eu tinha para me convencer era o que eu te falei da questão do chegou o meu momento. Eu estou pronto. Eu me sentia preparado para vencê-lo. Tanto é que eu perdi o primeiro set no tie-break por a bola que pegou na fita, passou, mas ele levou mais sorte que juízo. E eu fui sentar e a tendência é eu estar apavorado, assim, arrasado. Assim, agora 1h30, perdi o set para ganhar do Sampras, lá atrás, ele jogando muito, não tem como. E eu tava lá com a minha toalha, assim, que eu sempre ficava mordendo a toalha, e eu sabia que eu ia ganhar dele. Isso até hoje me deixa muito determinado, intrigado. Como o nível de profundidade que a gente alcançava esse tipo de sensação. Porque o tênis depende disso, dessa crença absoluta. Eu saí 3-0, tal, virei. No último set ele me jogou nas cordas, mas era para ter me derrubado um monte de vezes, eu escapando. Na primeira chance, ganhei. Virei, e o melhor ponto, acho, da minha vida, o mais bem jogado, crucial, tá nessa partida. Quando tá 5-4, para mim, eu vou fechar o jogo e a gente fica num estresse violento. Fala assim, na amarelo, a gente disfarça que tá amarelando, porque tu controla um pouco ali, joga o que dá e aprende que 70%, 80% às vezes é suficiente. Respira fundo e sabe que precisa chegar na reta final. E ali eu jogo um ponto, mas assim, extraordinário para salvar a quebra de saque, ia ficar 5-5 e a ladeira abaixo. Então ele me levou até o limite, que quando eu passo ali eu falo, ganhei. Tanto é que no final já dou um ace, finaliza. E com o Agassi, chega a ser protocolar. De tanto que a minha cabeça, eu vi essa cena hoje ali, eu tô indo, eu ganho do Sampras e a minha vibração é assim, ó. Eu tô na quadra com o Agassi já no dia seguinte, entendeu? Sem nenhum tipo de desperdício. Amanhã tem mais. E isso vai até começar já dominando a partida, do início ao fim com o Agassi. Ele fica... Aí eu deixo ele tonto que ele vai virar de lado e não é para virar. O Agassi tá 4-2, ele começa a ir para cadeira, o juiz chama assim, não, volta para cá que tem mais jogo. Aí ele já tá todo constrangido também, no final meio, já fica protocolar. E aquela cena que eu te mostrei ali, da mãe fazendo assim, né, que falta um ponto,
E ali, Vice fazendo assim. a primeira vez que eu aí me dei ao luxo de pensar, para ser número 1 do mundo, porque até então era ganhar do Sampras e do Agassi, que nunca ninguém tinha feito. Na semifinal, na final, nunca tinha acontecido. Então esse é o maior feito do tenista, assim, Fantástico. Né? da Carreira. e do máximo que eu alcancei na minha carreira, disparado. A única coisa que dá para a gente fazer um parâmetro é em termos de façanha. A façanha de 97 de Roland Garros foi mais difícil. Foi mais difícil. Ganhar 97 daquele jeito, o Rafa acompanhou desde o primeiro jogo que a gente foi para vencer uma partida, foi muito mais difícil, porque ali eu não tinha nada que me desse pretensão, me desse uma alusão, que fala? Imaginar que eu pudesse, né? Que me deixasse imaginar que dava para chegar nas quartas. Quanto mais ser campeão. Então aquela façanha foi muito mais impressionante. Mas como tenista, alcançar número 1 do mundo ganhando desses dois Quando ele ganhou do Sampras, as pessoas, Alice, pronto, para mim deu, digo, não precisa mais nada. Ele ganhou do Sampras, vê que era tão forte isso, né? Que a gente só dizia. Deve ter sido emocionante para vocês lá. Estava todo mundo lá. A Oma estava lá. Na ocasião, o único que ficou por aqui foi o Gui, pela condição de viagem, viagem longa, ele não deslocamento, para ele era Sim. desnecessário. A gente sabia que isso ia causar mais transtorno do que alegria. O que ele queria era que, quando voltasse, estar o troféu para poder pegar. Ele ia para o aeroporto já para receber o troféu. Eu me lembro. Nós estávamos todos. E o mais difícil para mim naquele dia, como eu te falei, ganhar do Agassi já estava escrito. Foi pedir para a Oma bater uma foto com ele. Depois do jogo, eu falei, puxa vida, ele já lá todo amuado, assim. E ele foi muito gentil conosco, porque eu lembro bem das palavras, foi me cumprimentar. Normalmente aquele tradicional, padrão, valeu, bem jogado. Ele falou, cara, aproveita, passa rápido. Mas olhando no meu olho e com carinho, sabe? E voltou depois. Depois ele veio falar voltou conosco. para nossa salinha, onde a gente estava jogando champanhe um no outro. Eles foram todos muito gentis, né, muito. contigo? Voltou, né? Qual foi, na tua opinião, o melhor tenista com quem tu jogou? Contra quem tu jogou? Aí o Sampras, disparado para mim. O Peter Sampras? Porque é o que não deixava a gente atuar. O jogo dele, ele eliminava a Colocava forma... a gente no seu devido lugar. O tempo inteiro ele era o protagonista quase que único e exclusivo. Tinha que ficar sobrevivendo para, de repente, dar uma chance e dali... não... A maneira de jogar, né? Era muita pressão, o tempo todo atacando. O tempo inteiro, saque assim, Roberto. Agora eu peguei o saque dele, pô, ele lá pro outro lado. Aí ele ficava te cozinhando com uma informação, chegava na hora H para guardar o coringa e usar na história. Ele era assim... Alice, quando eu cheguei aqui para conversar com o Guga, acho que foi a Clarissa que me falou assim, aguarda, ele está dando uma entrevista para o New York Times. Porra, não brinca, esses caras são mais importantes do que eu. A deles foi meia hora só, a tua é 3 horinhas. Assim, o que esse cara quer contigo? Ainda hoje? Tens coragem, baratinha. Mas foi em inglês o negócio? Aquele inglês. Então, só 3 palavras só, 3 não. palavrinhas já resolve bem. 3 palavrinhas, meia hora não dá para conversar. My friend, very good. Very good é bom, very good é bom. Olha, se hoje, o que sobra disso tudo aí? Que orgulho, né, para ti deve ser. Pois é, hoje a gente tem um outro chefe, né, que é o Rafa, né? Hoje o chefe maior aqui comanda tudo. Ainda é chefe, né? Hoje a gente continua juntos, apesar da minha idade de 76, ainda me respeito um pouco. Não é tudo que eu capto, principalmente na parte de tecnologia, mas tudo que se faz na vida tem os dois lados, tem o humano e tem o tecnológico. Então eu sempre entro no humano, né, filho? Mas é muito legal, assim, o respeito que a gente se tem, o que a gente confia no Rafa, né, Guga? Então hoje, realmente o Rafa mostra as frentes, a gente decide junto, mas é hoje o nosso protagonista maior, é o jogador. O Rafa, o Guga... Dentro e fora das quadras, né? Hoje é dentro e fora das quadras, que é o nosso... campeão nosso também. campeão. Voltando para as quadras sempre. Esse é o chefe mesmo. O Guga jogaria um pouco mais se não tivesse aquela cirurgia para fazer no quadril? Muito mais, Jogaria, né? O Guga ainda estava em ascensão, estava no auge, né? na parte técnica, tudo, e como o Guga falou, a gente vai aprendendo muito lá, né?
Sim. Você vai se sentindo cada vez mais confortável, não só ele, como todos. Então você vai tomando decisões mais fáceis, dentro de quadra, fora. Então eu acho que nós teríamos aí 5, 6, talvez 8 anos, mas os 5, 6 com certeza mais fáceis do que antes até, porque você já conhece o caminho das pedras. Mas como o Guga falou, né? Eu acho que tanta coisa veio que a gente nem imaginou um dia, que você ficar, aí eu pego a palavra da mãe, você tem que ter escolhas e a gente sempre escolheu ser feliz, contente com aquilo que conseguiu, né? Eu acho que uma das coisas que você perguntou muito sobre o tenista, mas eu vi ele como ser humano muito bem. Todos os anos ele fez muitos amigos. O Guga é A muito... coisa que eu mais me impressiono com o Guga é o fato humano dele, né? Exato, É então... um cara muito... E hoje eu vejo, a gente acabou de voltar de Turim, fomos lá trabalhar e vimos o Finals, esse torneio que o Guga então ganhou. Acabamos de ver aí o mês passado. E lá você vê hoje também os grandes jogadores, o Alcaraz, o Sinner, sendo também pessoas muito legais, com família, um sendo amigo do outro, dando risada. Sim. Isso é muito legal de ver, porque a gente viveu, porque eu acho que o Guga tinha essa característica, mas o tênis americano não era muito Ele assim. fez o que ele queria fazer, gostava de fazer, foi uma Isso. vocação, tinha que fazer bem. Era louco por tênis, tinha que fazer bem. Exato. Ah. E a gente era apaixonado. O Guga, antes ali na nossa bate-papo, antes do programa, falamos muito disso, né? Pô, a gente era apaixonado e é apaixonado por esporte. Então a gente acompanhava desde o primeiro minuto dos teus programas, a gente acompanhava desde o primeiro minuto os programas do Luciano do Vale, nos domingos, desde o primeiro... Então saía para jogar futebol, atrás de casa ali, batia os pênaltis, voltava para ver um jogo, daqui a pouco estava passando sinuca, o Rui Chapéu, nós estávamos lá vendo também, vamos lá para Astel para jogar sinuca, aí o pessoal não pode, menor de 15 anos não pode jogar sinuca. A vida toda era esporte tempo mesmo. todo esporte. E ficava nesse sonho, vendo na TV e indo para a prática. Vendo na TV, indo para a prática, imaginando essa coisa, né? Pegava a mesa de ping-pong e jogava, cada um escolhia o nome dos atletas. Então eu sou quem? Eu sou o Boris Becker. Que nunca que ele jogou uma partida de tênis e disse, vou ganhar desse cara aí porque eu vou chegar a Roland Garros e vou ganhar. Nunca pensou nisso. Não, a gente só imaginava ser aquele cara naquela mesa de ping-pong. Mas isso trouxe um legado de mais reverência aos que já estavam do que era feito antes, porque antes chegava como rival, né? Um já querendo brigar com o outro e preciso passar na frente, e essa despretensão que surge um brasileiro do nada para encarar os caras. O que mais impressionava a gente é que o mundo todo torcia pelo Guga. Aí traz. Você vai jogar contra um espanhol, só a Espanha vai torcer por esse espanhol, o resto do mundo está tudo do lado do Guga. Esse carisma que ele adquiriu, essa situação assim de simpatia, né? Ele mesmo diz assim, pô, aquele manezinho meio desengonçado entrando na cama, na quadra e tal, conquistou o mundo. Porque pega todo mundo de surpresa. E ao mesmo tempo chama logo a atenção, quem é esse cara, esse magrão aí? Tudo ao contrário do que estão acostumados a ver. E mesmo assim tem uma reverência e uma devoção por todos que estão enorme. E aí, pô, fica fascinante, né? Porque se tu vai lá e fala, cara, esses caras são fantásticos, mas mesmo assim tu ganha. Meu Deus do céu, que isso é lindo, é maravilhoso. A atenção do mundo inteiro, e começou, né? a ser assim hoje, a figura do número 1 do mundo. Ela começou a ser a busca de... Pô, é um negócio muito... mais que difícil, né? Uma coisa extraordinariamente impossível, mas pô, se eu acreditar muito, eu vou conseguir, e ao mesmo tempo aquele cara que está lá merece demais. Então não tem... Por isso é que o Rafa não chegou, né? Era muito frio, né? O Rafa foi para o gabinete. O Rafinha... Foi para o gabinete dar ordem para ti. Não, ele ficou no lugar certo para sempre me proteger, sempre trazer principalmente essa questão da segurança, mais do que a proteção. Me deixar confiante de que o nosso projeto, o que eu podia me lambuzar, ser feliz, fazer o que eu amo e que ia dar certo. E hoje agora... tu é um homem feliz hoje. Hã? És um homem feliz hoje. Pô,
super realizado e perto, Filhos, você tem 2 perto de filhos? pessoas muito boas, né, Roberto? Acho que a vida, a felicidade tá muito, tá nisso. Tem 2 filhos hoje? Tem 2. 2, o Rafa tem 4. 4. Maria São Augusta, Luiz 6 Felipe. netos, hein? É. Uma Agora, tu realização. vê, Roberto, o que me deixa também muito feliz é assim, ó, que todas as pessoas, independente do que elas são, da profissão, da instrução, perguntam pelo Guga, né? Assim, Ontem, por exemplo, a gente estava dando almoço para morador de rua, a maioria veio. E o Guga, dona Alice? E o Guga? O Guga, Ah, quando é não que tenha volta dúvida. de novo? Essa E o tu Guga não não vai vai escapar trazer nunca. umas camisas? Eu não sei o quê. Aí vem do governador, a ele era o garçom hoje, é a moça da pai lá de Pinhalzinho, a outra não sei o quê. Então é muito legal isso, né? nesse livro aqui, eu conto como é que eu fui governador do estado por 4 minutos. Isso. Comecei a mandar, que isso é uma- Sério? começado agora. É. Boa. Colombo Salles, em 1975, Qual é eu que é a fui página? governador no lugar dele. Trabalhei para Tem essa- ele, no plano de governo dele. Presente, no Colombo governo Salles. dele. Roberto, Olha- vou aproveitar então esse programa para também te Legal. parabenizar. Tu estás falando muito da gente, É. mas a tua história no esporte, que é o que a gente mais ama, é muito bonita. A maneira que tu criasses de trazer essa diversão. Quer dizer, a gente, quando o ônibus do Itacorubi atrasava um pouco e nós íamos perder o meio-dia das tuas brincadeiras com o Miguel, com o de Cristina, como é que chamava? Não, tinha o Milioli Neto, Milhões, Nassif, quase Paulo matava. Coutinho. Pô, aquilo para nós era uma terapia. Não, ó, me arrepio, ó, porque não podia perder aquilo. Então, realmente, eu acho que a gente também, tu mereces o nosso parabéns do quanto que Nosso tu nos respeito, tocasse né? como esporte, né? E para mim é uma honra estar aqui hoje. Te Mas, falei disso. Rafa, aqui não é questão agora de estar jogando, né? A família, eu sempre tive um apreço muito grande. A família Kirti, a Alice, que eu faço questão de não chamar de Dona Alice, que era muito Não. jovem. Né? Vocês dois, o filho o Gui, que eu tive a oportunidade de estar muitas vezes com ele também, o Aldo, né? Então, a Dona Olga, a Oma, que nós vimos na televisão, o pessoal de Brusque lá e tudo. Havia um deputado chamado Frederico Kirten. Meu sogro. É. Nosso vô. Meu sogro. Nosso quê? O meu vô É? é Avô? o pai Pai do do pai Aldo. do meu pai. Ah, era o pai do Aldo. É. Frederico Kirten era o pai do Aldinho. É. É. Ah, que maravilha. Então, eu tive sempre, assim, muita aproximação com a família Kirten. Eu sempre fui Quando me perguntam, eu cito logo o Guga, onde outro dia me perguntaram quem é o TBT dessa semana. O TBT, esse era um negócio aí, que era na tua opinião, qual o cara da tua vida no esporte. Eu disse logo, para mim é o Guga. Aí, então fala dele. Aí eu falei, aí entrou no RBS Notícia lá, te lembra disso? Aí disse, quem é o TBT dessa quinta-feira? Aí botaram eu lá e disse, o meu? Guga Kirten. E aí, sabe? Então, essa afinidade, confesso que para o Guga não é muito fácil, que ele é procurado para dar entrevista, que ele é procurado para conversar sobre a história dele, com toda a justiça, né? Porque é uma história muito bonita, né? Deve ser cansativo, né? Mas ele há de... Aí é que está o valor dele, ele sabe que ele tem uma importância, ele não quer E reconhecer. a primeira vez que os três Juntos. estão juntos fazendo Que eu uma. reuni os três a primeira E vez. tu és o cara certo para falar, porque tu visse mais do que nós dois e um pouquinho mais que a mãe ainda. É verdade. Então, aqui Mas a gente sempre aprende. O Guga, disso tudo aqui, aí a nossa câmera pode dar um passeio aqui, nós estamos na sala de troféu do Guga, tem uma outra sala de um lado, tem uma outra sala que mostra os videotapes dos jogos dele, que ele deve saborear, tem fotos maravilhosas dele aqui, estou mostrando aqui essas três ali, cada uma de Roland Garros. É, 97, 2000, 2001. Aí os troféus da turma se assustam. Pode levantar. Porque os troféus, às vezes é pequenininho assim, o que vem é pequenininho assim, ó. Esse Olha aqui aí, é aquele que vocês beijavam, ó. não é? Não? Mas Beija aquele é o grande, grande que fica lá, né, Roberto? E o de 97 Lá Esse tem é- um grande que marca o nome das pessoas, de E cada permanece jogador. na França. Ah, a Permanece primeira lá. vez que eu Vamos entrei em botar aqui, ó, Roland já, Garros, do lado de lá, Roland Garros. primeira vez que eu entrei Nossa. lá, estava lá em cima daquela quadra Jacques Charrier, Philippe Chatrier. Felipe. Chatrier. E tem lá o nome também, Guga Kirten, lá em cima. Tem gravado lá em três cima. vezes. É. Pô, tu não sabe o que é a emoção de um outro manezinho chegar e olhar e ver o cara, pô, sou amigo dele, qual é o nome dele lá? Eu, como Aí me mãe, convidaram até pra ir. hoje eu chego lá, Aí choro. me convidaram para ir conhecer Roland Garros, eu fui junto com o Renato Marcília, aquele que era Sei. comentarista. Aí disse, nós vamos ver quem jogar.
Nelson Sirotsky contra um outro cara lá. Não dá, não. Ó. O presidente, me desculpe. Mas aí nós fomos lá. Aí estava lá, né? Então, gente, aqui, ó. Esse é o Guga, essa é a dona Alice Kate. Ó, aqui é o Rafael. cartão que eu te falei, ó. Esse aqui é legal. Esse aqui é cartão enviado à família em viagem à Europa, na qual afirma que poderia ser o número 1 do mundo com 15 anos. Olha só que loucura é essa. Essa só porque está escrito, Tu, senão ninguém tu acredita. enviou isso aqui para É, Alice? cartão postal, aí tem essa fotografia aqui Esse que eu é um- escolhi lá. Lê para ele, Quadro filho, do que a bem. tua Não, minha letra é bonita. A tua letra? Um beijão para vocês, para toda a Que família. eu- Ó, ó, olha o que ele diz aqui, ó. A mãe é boleto. Olha aqui, É a ó. única coisa Este que é não um vai ganhar quadro de mim é do na Museu de caligrafia. Louvre. Como este, existem mais milhares de quadros, mas eu achei esse lindo e mandei para vocês. Eu sou um jogador de tênis do Brasil, como eu, existem milhares de jogadores iguais. Só que eu sei que vou e posso ser número 1 do mundo, por isso estou treinando o mundo muito e dando tudo de mim. Essa é coisa tua que botasse lá. Ó. Isso aí. Já que não tinha como imaginar fazer gol na ressacada, tivemos que ser mais ousado. Mas eu vou te contar um negócio. Isso aí é que deixa a gente emocionado, né? Alice? O Roberto e aqui nós fomos os primeiros que fizemos na final dele Roland Garros a irradiação, né? Quem que passou no rádio foi você? Sim, não fui não, foi o Rodrigo Farac e o Mário Mota. Isso, Mário Mário Mota, Mota. Mário Mota. Mário Mota e o Rodrigo Farac. Fizeram a primeira. Aqueles momentos do irradiação. domingo de manhã, a gente não esquece. Era um domingo com Ayrton Senna, outro com o Guga. Né? Passou de ser do Senna ali em 94, né? E ficou uma lacuna grande. E o Braguinha mesmo representava Putz, essa. Braguinha, eu era fã essa do Antônio junção. Carlos de Almeida Braga. Que daí eu fico, daí às vezes, imaginando quando alguém dá um depoimento desse, de pô, cara, como era legal. Começar lá de manhã, toma um café, se prepara a família, tá vindo um jogo. Imagina depois de 3, 4 horas poder soltar aquele grito de campeão. A alegria Braguinha das estava em todo jogo pessoas. seu na Europa, né? Ia muito. Todos Ele os morava maiores em títulos Sintra, estavam- né? Sintra, morava em Sintra, em Nós Portugal. fomos à né? casa inteiro. dele. Aliás, o Guga e eu conhecemos o Senna naquela semana que ele morreu, né? Isso. No Ayrton Lá Senna. na Isso. casa dele. Os nossos domingos de manhã acabaram praticamente, né? Porque um domingo era o Guga, outro domingo era o Ayrton Senna. E agora, gente? Como encerrar um programa desse? Vamos ficar por aí. Não, esse aqui não é um sala VIP, isso é VIPíssimo, né? Sala web, pessoal. Então aqui está a família. Nós É isso estamos aí. muito em cima do Natal e ninguém melhor que representa o nascimento de Cristo, a história da humanidade, dessa família aqui. A Alice, o Rafael, tem mais, né? Tem os filhos, o Guga, os filhos e por aí afora. Então, o que eu posso dizer é desejar um Feliz Natal, agradecer pela amizade, de eu poder sair por aí afora dizer sou amigo do Guga. Não é qualquer um que pode fazer isso. Da Alice e do Rafael. Aqui em Floripa abre mais porta para mim do que para ti. Se eu falar só amigo do Roberto, não, pô, Praça 15, eu já pego vaga no dominó, já não precisa nem esperar. Esse aí é o Guga, né? Esse é o Guga, essa simplicidade, esse carisma que faz a gente amar cada vez mais o Gustavo Kirten. E aqui o que simboliza muito a nossa história é a união. Para esse momento de... Nunca deu uma briguinha entre vocês, não? Graças a Deus. Não, não. E olha que Tu não apanhava? dificuldades já Tu não tivemos apanhava diversas. quando era guri, uma palmada, nada? Não. Não, A nunca gente batesse? só dizia assim, ó, olha, a cinta tá aqui, ó. Só ameaça, ele já ficava quietinho, né, Rafael? Gente, muito, muito, muito obrigado. Clarissa, muito obrigado também. Clarissa também já está há alguns anos. Já. Já, Oh, né? é minha chefe, né? É minha Eu chefe. sigo, é bom. eu preciso do chefe, senão tá cheio de eu não sei chefe. o que fazer, pô. Tu viu, a mãe já deixou claro, a cabeça não é meu forte, eu fico esquecendo as coisas, aí eu preciso, ó, Guga, faz isso, opa, cheguei. Alice, Feliz Natal. Feliz Obrigada. Natal, Rafa. Obrigado, Feliz Obrigada, Natal. querido. Posso dar um Grande abraço? Obrigado. Obrigada. A Muito todos que obrigado. nos veem e ouvem também, Feliz Natal. Bom ver Guga, querido. Coisa linda. Vamos lá. Ah,
Vamos fazer uma foto Valeu todos demais. juntos aqui Vamos, para vamos. todos. O nosso- Isso, registro final. O nosso torcedor Léo, que tá lá, ó, acompanhando de Ô, carteirinha. né, Léo? Clarissa, faz favor, vamos lá. E nós ainda estamos no ar, hein? Já estamos no ar aqui. Bateu, depois não. Nós vamos fechar o programa, depois a gente faz as nossas fotos aqui. Ó, Esse programa vai estar no YouTube, no canal da CBN, completinho, para você saborear, ouvir um pouco da história, brincar com a gente, sorrir, se divertir, mas, sobretudo, vibrar com essa família. E o chefe está aqui, ele disse que não, mas o chefe está ali no lado. Um abraço, pessoal. Até o próximo nosso próximo Sala VIP. Um abraço. Valeu, Roberto. Obrigado. Obrigadão. Tá? Roberto, valeu. Parabéns, Eu obrigado. parei logo para não chorar. Ah, mas é bom, chorinho cantei. É bom. Chorinho cantei.